Saludos y bienvenidos a esta Saudações e bem-vindos a essa sessão informativa da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a pandemia de Covid-19 na região das Américas, essa quarta-feira, 17 de março de 2021. Meu nome é Sebastiano Oliel, sou do Departamento de Comunicação da OPAS e essa sessão, como todas as semanas, durará mais ou menos uma hora. Nós estaremos aceitando perguntas até esse momento. Nós já recebemos algumas perguntas de vocês por e-mail e também vocês poderão fazer as suas perguntas ao vivo e pelo chat usando o botão QIA. Lembrem-se sempre de incluir o seu nome e o meio de comunicação quando vocês enviem as suas perguntas. Eu também gostaria de dizer que temos interpretação simultânea ao inglês, português e francês, e vocês podem escolher um desses idiomas clicando no botão Interpretation. Hoje, a diretora da OPAS, a doutora Carissa Etienne, falará sobre a situação atual da Covid-19 nas Américas. Ela dará uma atualização sobre a vacinação na região e informará também sobre a entrega de vacinas por meio do fundo rotatório da OPAS. Acompanho a doutora Etienne na nossa sessão de hoje, o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, o doutor Ciro Ugarte, diretor de emergências em saúde da OPAS, e o doutor Sylvain Aldigueri, gerente de incidentes para a Covid-19 na OPAS. Agora sim, gostaria de dar as boas-vindas à doutora Etienne para que nos compartilhe as suas palavras de abertura para a sessão. Muito obrigado, Sebastian. Bom dia e obrigado por participarem dessa coletiva de hoje. Na última semana, quase 1,3 milhões de pessoas adoeceram com Covid-19 nas Américas e quase 31 mil morreram por causa desse vírus. Hoje vemos o vírus acelerar em cerca da metade de países da nossa região. Os Estados Unidos e o México estão relatando uma queda no número de novas infecções, enquanto os casos no Canadá estão acelerando, especificamente entre jovens adultos com idades entre 20 e 39 anos. Como as novas infecções estão desacelerando no Caribe, muitas ilhas estão relatando um aumento nos óbitos relacionados ao Covid, incluindo uma duplicação de óbitos por Covid em algumas ilhas. Os casos estão aumentando em muitos países da América do Sul, como Uruguai, Equador e Venezuela. Na última semana, o sistema de saúde do Paraguai emitiu um alerta urgente, pois os hospitais estavam lotados de pacientes com Covid. Grandes cidades como Lima e o Rio de Janeiro impuseram toques de recolher e lockdowns para controlar os picos recentes. O Brasil agora registra o maior número de novas infecções em nossa região e o segundo maior número de óbitos diários por Covid no mundo. Várias áreas do Brasil estão testemunhando um número recorde de infecções e os leitos hospitalares estão quase lotados em mais da metade dos estados brasileiros. A situação no Brasil é um alerta de que manter esse vírus sob controle requer atenção contínua das autoridades e líderes de saúde pública para proteger as pessoas e os sistemas de saúde do impacto devastador desse vírus. Os dados devem continuar a ser os olhos e ouvidos da nossa resposta e os governos locais e nacionais devem agir ao primeiro sinal de que as infecções estão aumentando, implementando medidas para desacelerar a transmissão. Não nos podemos dar o luxo de esperar. Agora eu gostaria de dar uma rápida atualização das vacinas. Até hoje, quase 138 milhões de doses de vacinas da Covid foram administradas nas Américas, embora apenas 28 milhões dessas doses tenham ocorrido na América Latina e no Caribe. Na semana passada, a OMS emitiu uma licença de uso emergencial para a vacina Covid da Johnson & Johnson, tornando a quarta vacina a ser autorizada pela OMS. Ao oferecer proteção com apenas uma dose
A vacina da Johnson & Johnson promete acelerar os esforços de vacinação. O COVAX garantiu mais de 100 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson em 2021 e até mais ou menos 500 milhões até 2022, com a previsão de que as doses comecem a chegar em julho. Agora, temos boas notícias sobre as entregas das vacinas que estão aumentando em toda a nossa região. Todos os países participantes do COVAX nas Américas sabem exatamente quantas doses receberão antes do final de maio. O fundo rotativo da OPAS está fazendo pedidos em nome da nossa região e trabalhando em conjunto com a Unicef e os fabricantes de vacinas para organizar as entregas o mais rápido possível. Na semana passada, o COVAX e o nosso fundo rotativo distribuíram quase 400 mil doses em nossa região. No início dessa semana, a primeira remessa chegou à Jamaica. Nos próximos dias, nosso fundo rotativo entregará quase 728 mil vacinas a 5 países. A OPAS fez pedidos de mais de 3,4 milhões de doses até agora. Para todos esses países, mesmo aqueles que receberam pequenas doações no início deste mês, as remessas do COVAX permitirão o início de esforços constantes da vacinação. Estamos muito contentes que as vacinas, através do COVAX, têm sido entregues, mas reconhecemos que a necessidade para termos mais vacinas e também mais rápido é muito grande nas Américas. Temos ainda muito trabalho a fazer. No momento, temos apenas 2 fabricantes de vacinas que estão despachando milhões de doses para dezenas de países ao redor do mundo. Esse é um gargalo que ainda nos impede de levar vacinas para todos os países ao mesmo tempo. Mas as remessas se tornarão mais regulares à medida que mais doses estiverem disponíveis para o COVAX nos próximos meses. Na próxima semana, esperamos que muitos países do Caribe comecem a ver as primeiras remessas do COVAX chegarem às suas costas. Nosso objetivo é garantir que todos os países da nossa região que participam do COVAX recebam sua primeira remessa antes do Dia Mundial da Saúde, 2021, que é dia 7 de abril. E não estamos parando por aí. O Fundo Rotativo da OPAS está trabalhando arduamente para garantir que os países saibam quando e quantas doses chegarão a cada mês, para que possam organizar suas campanhas de imunização. Com as campanhas da vacinação do Covid em andamento em toda a nossa região, estamos no início do final desta pandemia. Mas, embora haja motivos para esperança, devemos também lembrar que as doses são limitadas e levará vários meses até que possamos contar com vacinas para controlar esse vírus. Nesse ínterim, e especialmente porque a transmissão da Covid se intensifica em alguns lugares, nosso objetivo deve ser salvar o maior número de vidas possível, priorizando as primeiras doses para aqueles que estão em maior risco de infecção. Os profissionais de saúde que tratam de pacientes da Covid, os idosos e aqueles que vivem com doenças pré-existentes devem vir primeiro. Como todos os demais aguardam sua vez, devemos todos continuar a contar com as medidas de saúde pública que sabemos que funcionam e controlam esse vírus. Mesmo os que estão vacinados devem continuar a praticar o distanciamento social, usar máscaras e evitar grandes aglomerações. Parar essa pandemia exigirá que limitemos novas infecções e expandamos o nosso acesso às vacinas. Então, nós não podemos baixar a guarda. Vamos manter a esperança viva. Thank you very much,
Muito obrigado, doutor Etienne. Agora vamos passar às perguntas e respostas. Lembrando, por favor, que vocês podem mandar as perguntas através do QIA, incluir os nomes e meio de comunicação, assim nós podemos coordenar. Nós temos várias perguntas já e temos algumas perguntas ao vivo também. Então, se vocês puderem mandar as perguntas, nós podemos coordenar melhor. A primeira pergunta é de Kátia Rojas Toro, de Destino Panamá, e também, no mesmo sentido, a Cláudia perguntou também uma pergunta parecida e diz que há um ano após a declaração da pandemia COVID-19, que avaliação a OPAS faz dos sistemas de saúde em resposta às crises de saúde, em termos de infraestrutura, prevenção, políticas públicas de saúde. Eles passaram por essa dura prova, doutora Etienne? Deixa eu agradecer aqui aos jornalistas por essa pergunta. Primeiro, eu gostaria de dizer que os nossos sistemas de saúde ainda estão passando por esse teste. Essa crise está muito longe de ter terminado. Muitos lugares estão tendo mais casos do que antes. E existem muitas lições que já aprendemos nesse último ano, e eu gostaria de mencionar algumas. A primeira é a importância da liderança. Nós vemos líderes corajosos coordenando uma resposta eficaz com base em ciência e estudos e que mudou o curso da pandemia. Mas também vimos o oposto, com o vírus vencendo sempre que a decisão é feita ao contrário, que expõe também esses problemas e as falhas do sistema. A segunda lição que eu vou falar é que os nossos sistemas de saúde não foram priorizados anteriormente à pandemia. Dependemos muito de nossa abordagem centrada em hospitais, ao invés de termos aquele sistema de atenção primária que deveria ser o pilar central do nosso sistema de saúde. Isso limitou, então, a nossa capacidade de reagir e responder à Covid-19, mas, ao mesmo tempo, atrapalhou os serviços essenciais e fez com que a nossa capacidade de lidar com outras questões de saúde fossem dificultadas durante a pandemia. E a última lição é que o bem-estar econômico de um país está conectado diretamente à força do seu sistema de saúde. Um sistema de saúde bom, forte, é mais resiliente, responde melhor durante uma emergência, mas também se recupera melhor e mais rápido depois de uma crise. Isso vai impactar, claro, no futuro, depois da pandemia do Covid. Durante muitos anos, a OPAS tem recomendado o investimento de pelo menos 6% do PIB na saúde. E isso tem sido uma paixão e também uma prioridade para mim. Mas é uma questão muito importante agora, porque o investimento nos nossos sistemas de saúde vão fazer a diferença entre uma recuperação rápida e uma recuperação lenta. E nós continuamos, então, a tentar desenvolver, melhorar os nossos sistemas de saúde, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Obrigado, doutor Etienne. A próxima pergunta vem de Ana Randas, em inglês, que é do Trinidad Express. E a pergunta é, você pode nos dar alguma informação sobre quando o Trinidad e Tobago estarão recebendo os seus suprimentos da vacina da COVAX Facility e se há uma lista de distribuição, como foi feita a determinação em relação a que país recebe a vacina primeiro, segundo, terceiro e por último? Doutor Barbosa, o senhor poder responder? Sim, muito obrigado, Ana, por essa pergunta. Eu gostaria de dizer que a primeira coisa que os países precisam de colocar realmente em funcionamento é estar prontos para receber as vacinas. Todos os países na América Latina e no Caribe estão prontos, eles adotaram todas as medidas que são necessárias, as medidas regulatórias. Quando receberem a designação do país na lista de alocação
nós começamos imediatamente a trabalhar com os produtores e também com o país para estabelecer quais seriam as melhores formas de entregar a vacina a esses países. Então, Trinidade e Tobago está pronta, esperando somente realmente a entrega do produtor. A alocação é feita por um comitê independente que é estabelecido pela OMS, CEP e Gavi, que são as 3 organizações que coordenam o pilar de vacinação, das ferramentas de aceleração de vacina, e isso é feito para tentar alcançar uma distribuição estratificada e equilibrada nos países, nas 6 diferentes regiões das Américas, e também garantir que tanto os países da ANC e também países autofinanciados serão partes dessa distribuição. A ideia é que esses países possam ajudar os produtores a fazer com que esse processo seja mais rápido para que cada país na América Latina e no Caribe, inclusive Trinidade e Tobago, recebam em 3 semanas a primeira remessa. Então, na primeira semana de abril, todos os países tenham recebido e nós estamos trabalhando com os produtores para fazer com que esse processo seja expedito e para que possam também fazer com que esse processo de entrega possa ser rápido e para podermos reduzir essas datas. Obrigado. Muito obrigado, doutor. A próxima pergunta são perguntas, na verdade, temos vários jornalistas com perguntas sobre a vacina de AstraZeneca. Daniel Collins, da TN23 na Guatemala, Melina Ochoa, de UNO TV no México, Gisela Salomón, de AP também, Tânia Cartwright, do Tribune, nas Bahamas, e outros jornalistas que estão nos escrevendo aqui na sessão de perguntas e respostas. E a pergunta em espanhol diz o seguinte, diz, o que pensa a OPA sobre a suspensão da aplicação da vacina AstraZeneca em alguns países europeus por causar eventos trombóticos? Qual a posição da OPAS, se devemos continuar ou ser usado ou descontinuado? Doutor Aldiguiari, o senhor poderia responder? Sebastião, a sua ligação cortou. Você poderia repetir as perguntas? Sim, eu tenho alguns probleminhas de conexão. Vou repetir a pergunta. Perdão, o que pensa a OPAS sobre a suspensão da aplicação da vacina AstraZeneca em alguns países europeus por causar eventos trombóticos? Qual é a posição da OPAS, especialmente em países como essa vacina chegou por meio do mecanismo COVAX? E devemos continuar usando ou suspender o uso? Dr. Aldiguiari? Obrigado por essa série de perguntas que eu vou tentar responder de forma agrupada. Então, claro que nós sabemos das preocupações que se geraram pela detecção de alguns transtornos da coagulação sanguínea em alguns países da Europa. Isso no contexto da aplicação da vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório AstraZeneca. Também alguns países europeus suspenderam a vacinação com essa vacina, né, sob o princípio de precaução. Então, nesse contexto, é importante mencionar que o Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento, EMA, não encontrou uma relação causal entre a vacinação e os transtornos de coagulação mencionados. E isso pode acontecer por várias razões. Esses eventos podem se apresentar em pessoas que já foram vacinadas e também em aquelas pessoas que ainda não receberam a vacina. O segundo ponto é que o Comitê Assessor Mundial sobre a segurança das vacinas da OMS está avaliando os dados que a Agência Europeia de Medicina proporcionou, associados à distribuição 2 lotes de vacinas da AstraZeneca fabricados e distribuídos na Europa. Então, estamos
esperando os resultados finais dessa avaliação pela Agência Europeia de Medicina. Então, a OPAS tem que informar que esses 2 lotes que estão sendo analisados na Europa não serão distribuídos por meio do mecanismo COVAX nas Américas, já que as doses destinadas para o mecanismo COVAX na nossa região são produzidas na República da Coreia e na Índia. Além disso, os sistemas de vigilância dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação de países da região das Américas que estão administrando já a vacina AstraZeneca, do produtor AstraZeneca, não relataram nenhum sinal de alerta em relação à segurança da vacina. Então, não há nenhuma sinal em relação às vacinas AstraZeneca na nossa região. Por tal razão, e levando em consideração que os benefícios da vacina superam os riscos, a OPAS recomenda que seja continuada o uso da vacina da AstraZeneca para enfrentar a COVID-19, enquanto nós investigamos os casos apresentados na Europa e não antecipamos nenhum impacto desse evento na distribuição pelo mecanismo COVAX. Eu espero que isso tenha respondido às preocupações dos vários jornalistas. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta vem de Rodrigo Rosales, do Diário Expresso do Peru. Ele pergunta aqui: na Europa já se fala em uma terceira onda. O que isso significaria para o Peru e outros países da região que agora têm sistemas de saúde ineficientes e saturados? E pergunta se para enfrentar isso seria necessário confinar novamente os cidadãos, já que essa medida realmente nos trouxe efeitos severos no âmbito psicológico e econômico. Dr. Ugarte, por favor. Obrigado pela pergunta. Nós estamos vendo um aumento de casos nos países que flexibilizaram de forma rápida e de forma massiva as medidas de distanciamento social. Em alguns casos, o princípio da vacinação contra a COVID-19 gerou uma maior sensação de segurança e a população também reduziu as suas medidas de distanciamento social, desinfecção de mãos, e eles têm participado de eventos com uma grande quantidade de pessoas. Quando isso acontece, o vírus tem uma maior probabilidade de se transmitir de pessoa a pessoa. E isso aumenta o número de novos casos, aumenta também a demanda nos serviços da saúde, então as UTIs ficam cheias e nós aumentamos o número de óbitos. Então, ficou demonstrado que as medidas que foram implementadas desde o começo, ou seja, o distanciamento social de pelo menos 1 metro, a desinfecção das mãos, o uso das máscaras e evitar aglomerações de pessoas, isso tem sido altamente eficaz. Nas condições nos quais os países têm fechado as economias, fechado as escolas, a reabertura da economia tem que ser feita com uma análise de risco, vinculando a epidemiologia, a transmissão do vírus com a demanda nos serviços da saúde. Então, de uma forma mais segura, nós podemos continuar a reabertura da economia. A paralisação total das atividades é uma medida extrema que deve ser localizada em aqueles lugares onde há uma alta taxa de transmissão e os serviços de saúde estão sobresaturados, de tal forma que é necessário ainda manter as condições de redução de transmissão do vírus de uma pessoa a outra. E essa é a melhor medida, não somente para os países que têm os serviços saturados, mas também para aqueles países que talvez tenham disponibilidade nos serviços de saúde, e essa seja uma razão para reabrir a economia, mas claramente em muitos países nós estamos vendo uma terceira onda, e eu não chamaria de onda, é um aumento significativo de casos quando as medidas são flexibilizadas. Obrigado.
Obrigado, doutor. E agora eu gostaria de passar a palavra a Crystal Gumansin, do Global News Canada. Crystal, se você está nos ouvindo, você tem a palavra. Muito obrigado por receber a minha pergunta. Espero que possam me ouvir. Eu gostaria de ter mais informações específicas sobre o Brasil. O senhor mencionou que a taxa de infecção está aumentando, que a ocupação de UTIs está se tornando um problema maior. Eu gostaria de saber mais sobre a taxa de infecção no Brasil e nas áreas específicas nas quais vocês estão mais preocupados, e também aquela questão que tem a ver com liderança. A liderança no Brasil está liderando de tal forma para aumentar a infecção e colocando o resto do mundo em risco? Muito obrigado, Cristal. Doutor Alighieri. Obrigado, Cristal. Doutor Alighieri, o senhor pode responder? Muito obrigado, Cristal, por essa série de perguntas. Sobre a situação daquilo que está acontecendo no Brasil, a situação atual é o resultado de uma transmissão que foi aumentada durante as férias e o Carnaval. Nós tivemos alguns picos 2 semanas depois do Natal e agora 2 semanas depois do Carnaval. E eu gostaria de enfatizar que durante esses 2 períodos, as medidas de saúde pública no Brasil, a amplificação da transmissão e também a expansão geográfica foram grandes problemas. E nós podemos dizer que a transmissão do SARS-CoV-2 tem sido elevada, ou muito elevada, em todas as áreas do Brasil e aumentando ao mesmo tempo em todas as regiões do Brasil, norte, centro, sudeste, sul. Essa é a diferença comparada com a onda pandêmica de 2020. O que nós temos agora é um aumento simultâneo em todas as regiões do Brasil. A partir de ontem, de 16 de março, de acordo com relatos do Ministério da Saúde, todas as unidades federativas, as 27 são estados e o Distrito Federal, as 27 unidades federais estão relatando uma taxa de utilização de UTI acima de 75% e 20 dessas 27 unidades federativas, mais de 85% de taxa de ocupação de UTIs. E também estamos cientes que muitos pacientes estão esperando por leitos para serem hospitalizados nas UTIs por causa da falta de leitos livres. Então, a OPA já declarou claramente durante várias das nossas coletivas que uma implementação das medidas de saúde pública restritas e fortes comunicadas é crucial para controlar essa transmissão crescente. Essas medidas devem ser implementadas, monitoradas em todos os níveis de governo, inclusive o nível estadual, existem 27 unidades federativas no Brasil, e também nos níveis municipais. Isso é chave, monitorar e ativar a implementação das medidas de saúde pública em todos os níveis. É importante mencionarmos no contexto da circulação das variantes, pelo menos 3 que são de preocupação na nossa região, as medidas de saúde pública, quando aplicadas rigidamente, funcionam contra essas variantes. Isso é muito importante. E, finalmente, também é importante levar em consideração que uma campanha de vacinação, primeiro, vai salvar vidas entre pessoas com fatores de riscos, comorbidades, mas é só num segundo momento que, dependendo da cobertura vacinal e dependendo da população, que a vacina vai realmente ter um impacto na dinâmica da transmissão. Espero ter respondido à sua preocupação principal. Obrigado, doutor. Temos agora várias perguntas sobre a Venezuela. Nicole Sapur, da Bloomberg News.
e Mariana de Barrios, da TV Venezuela. Eles dizem que a Venezuela anunciou que não autorizaria o uso da vacina de AstraZeneca no plano de imunização do país. E eles dizem, diante dessa situação, as negociações para a entrada do país na COVAX serão suspensas ou vão continuar e negociar a entrada de outra vacina? E também temos a Mariana Souquet, do Efecto Cocujo, pergunta como que está a capacidade de diagnóstico na Venezuela, se sabemos quantos testes de PCR foram feitos até o momento. Dr. Ugarte, muito obrigado por essas perguntas. Eu acho que em relação à vacina de AstraZeneca, o Dr. Aldigueri foi muito claro. Existem vários países que estão tomando uma medida de precaução em relação a alguns atos de efeitos adversos da vacina e entendemos que, nessas circunstâncias, alguns países decidiram suspender a chegada dessa vacina. Em relação às agências reguladoras, especialmente da Europa e outras, enquanto eles chegam a uma solução e a OMS faz uma revisão desses casos, certamente os países também vão revisar essa decisão. No momento, continua o processo de acesso à vacina para todos os países que estão incluídos no COVAX, incluindo a Venezuela. A situação do acesso ao teste de diagnóstico está se aumentando significativamente em todos aqueles lugares onde realizaram a visita de campo e onde ajustaram essas medidas. A capacidade dos diagnósticos de antígenos, por exemplo, de cada máquina é de mais ou menos 300 por dia. E o número de sintomáticos nesses lugares diminuiu, mas o número de testes foi aumentado mais de 10 vezes em alguns lugares, de tal forma que nós estimamos que essa capacidade de aumento ainda existe. Há limitações logísticas, há limitações operacionais, mas a rede está aumentando a capacidade e uma das provas ou uma das confirmações que os testes estão funcionando de forma adequada é que a Venezuela está informando, relatando que há casos, tem mais casos em alguns lugares do país. Então, nós estimamos que com esses ajustes que estão sendo realizados, a informação pode ser útil para que a Venezuela possa reduzir a transmissão no país, enquanto aplicam as vacinas que tem, enquanto chegam as vacinas adicionais do mecanismo COVAX. Obrigado. Obrigado, doutor. Agora eu gostaria de dar a palavra a Jacqueline Vigela, do diário El Mundo, de Salvador, que tem uma pergunta sobre as vacinas no país. Jacqueline, você tem a palavra. Não, creio que não está aí. Não, acho que ela não está. Não está funcionando. Então, eu vou ler a pergunta da Jaqueline Vigeda, do diário El Mundo, em Salvador. Diz, pergunta, quando Salvador receberá as vacinas da Pfizer-BioNTech para o programa Primeira Onda e por que ainda não receberam? Dr. Barbosa? Obrigado pela pergunta. A iniciativa Primeira Onda foi uma iniciativa para enviar alguns países do mundo uma quantidade inicial limitada de vacinas da Pfizer. Das Américas, 4 países participaram, Colômbia e Peru, que já receberam as suas vacinas, El Salvador e Bolívia. El Salvador vai receber as vacinas da Pfizer pela primeira onda na próxima semana, mas El Salvador já recebeu 6 dias atrás o primeiro envio do mecanismo COVAX com vacinas da AstraZeneca, as 33.600 doses que foram enviadas ao país. Então, já receberam as vacinas de AstraZeneca e receberão na próxima semana essa quantidade de doses pela iniciativa Primeira Ola. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Matias, de Netscape em espanhol. Matias,
você tem a palavra para a sua pergunta, se você consegue nos ouvir. Sí, buenas tardes. Boa tarde. Queria perguntar. Eu gostaria de perguntar que os cientistas na Argentina, eles têm determinado que as fronteiras com o Brasil devem ser fechadas por causa da variante P1. O que vocês acham que seria a medida mais aconselhável enquanto esperamos a vacinação para frear uma segunda onda? E é verdade que essa variante aumenta o risco de reinfecção? Obrigado, Matias, pela sua pergunta. Dr. Ugarte, o senhor poderia responder? Muito bem. Obrigado, Matias. Sim, a variante P1 é uma das causas de preocupação de vários países. No entanto, o fechamento das fronteiras e a limitação do transporte internacional, tanto de carga e de passageiros, seria uma medida extrema. Em muitos casos, isso ficou demonstrado que não é suficiente para evitar a transmissão do vírus, especialmente de variantes que já foram identificados e detectados no país. Nesse sentido, as medidas mais adequadas seriam aumentar a detecção rápida dos casos e o isolamento dos sintomáticos, a quarentena dos seus contatos e, é claro, o acesso aos serviços de saúde dos casos moderados e graves. Também foi relatado em vários países, eles indicaram que a reinfecção das pessoas que já tiveram Covid-19, que essa reinfecção poderia acontecer em uma porcentagem limitada dos casos, mas quando há uma alta carga viral, especificamente quando são reduzidas as medidas de distanciamento físico, uso de máscaras, limpeza das mãos quando as pessoas vão a esses lugares com alta concentração de pessoas, como nós já falamos, aumenta a probabilidade de transmissão. Esse aumento da probabilidade de transmissão, é claro que aumenta também a probabilidade de reinfecção e aumenta também os novos casos de saturação dos serviços, como nós já mencionamos. Então, a nossa recomendação é que os sistemas nacionais de saúde, eles devem avaliar o risco interno, tanto no nível de cada uma dos municípios, ou nas províncias, na Argentina, a nível do país, e também nos países vizinhos, também a origem dos viajantes internacionais. Como nós sabemos, temos algumas restrições na Argentina em relação a pessoas que vêm de fora, né, em relação à quarentena e teste PCR, e então enfatizamos que as medidas de controle das infecções de transmissão da doença são as medidas que devem ser implementadas em todos os casos, antes de pensar em fechar fronteiras, especialmente quando o vírus já está circulando internamente. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta vem de Ariel Alberto Jara Costa, do canal 19, TV Aire, do Paraguai. E ele diz, qual é a posição oficial da OPAS em relação ao que aconteceu na República do Paraguai, relacionado ao suprimento de vacinas para a Covid-19? Doutor Barbosa, o senhor poderia nos atualizar? Sim, muito obrigado. O Paraguai está pronto para receber as suas vacinas. Nós tivemos um pequeno problema administrativo com o Paraguai, mas já está totalmente resolvido. As vacinas do Paraguai já estão prontas no centro de distribuição do produtor de AstraZeneca da Coreia do Sul, que é em Amsterdã, e nós estamos trabalhando com o produtor para que as vacinas possam receber a autorização de saída das autoridades da aduana de Amsterdã para que possam chegar o mais rápido possível ao Paraguai. Então, o Paraguai vai receber nos próximos dias as suas vacinas para começar a vacinação dos profissionais da saúde e depois dos grupos mais vulneráveis. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Carlos Serrano, da BBC News Mundo, e eu gostaria de passar a palavra ao Carlos para que faça a sua pergunta. Carlos Serrano, você consegue nos ouvir? Olá, bom dia. Em agosto do ano passado, a OMS alertou ao fato que a pandemia estava mudando e que as pessoas mais jovens de 40 anos estavam propagando o vírus de forma mais ampla. Então, eu gostaria de saber qual é o estado atual dessa tendência, se
a idade média de contágio tem diminuído e qual é o estágio dessa situação na América Latina em relação ao fato que mais jovens estão se contagiando e contagiando outros. Obrigado, Carlos. Doutor Aldigueri, o senhor poderia responder? Sim. Muito obrigado, Carlos, pela pergunta. Em relação a essa evolução da tendência, na região das Américas, estou falando da América do Norte, América Central, e América do Sul e Caribe, as tendências se mantêm em relação aos casos. Os que têm entre 30 e 50 anos são os que mais se infectam e mais facilmente propagam a doença. Quando nós focamos nas hospitalizações, há variações dependendo dos países. Por exemplo, no Brasil, parece que em alguns estados amazônicos, a idade das hospitalizações foi reduzida. São dados preliminares que nós continuamos estudando, estamos trabalhando com os colegas, especialmente no estado de Amazonas, que foi muito impactado por uma onda forte de transmissão entre janeiro e fevereiro desse ano. Em relação aos óbitos na região, a idade não tem tido grandes variações, e a grande maioria dos óbitos foram relatados em pessoas de mais de 70 anos, seguidos, mas de forma muito mais baixa, né, no grupo entre 60 e 70 anos. Eu espero que isso tenha respondido às suas perguntas. Obrigado. I think that Mr. Sebastián Noriel Acho que o senhor Sebastián Noriel foi desconectado no momento. Olá, colegas, temos problema técnico aqui. Eu vou seguir mientras não vuelve Sebastián. Bom, eu vou continuar enquanto o Sebastião não volta. Eu sou Paulo Leiros, do Departamento de Comunicações da OPAS. Acho que o Sebastião voltou. Por favor, Sebastião. Perdão, se tenho dificuldades técnicas, lo siento. Sim, perdão, tive algumas dificuldades técnicas. A próxima pergunta vem de Antigua e Barbuda, em inglês, que é de Kadim Joseph, Health Editor de Observer Media em Antigua e Barbuda. Diz o seguinte: se sabe que o COVAX Facility sofreu devido ao nacionalismo da vacina. Olá, sigo aqui com a pergunta que estava lendo. Eu vou continuar com a pergunta que o Sebastião estava lendo. A pergunta de Kadim Joseph, do Health Editor em Antigua e Barbuda. Nós sabemos que o sistema do COVAX System sofreu por causa do nacionalismo e outros problemas. Em Antigua e Barbuda e outros países da região, nós vimos que isso tem acontecido em algumas universidades. Se a OPAS vê possibilidades de desenvolver vacinas nessas instituições, universidades? E tem uma segunda pergunta: se a OPAS está confiante que para obter suficientes doses para a segunda dose que serão entregues sob o programa no tempo ideal? Doutor Barbosa, o senhor poderia responder? Obrigado por essa pergunta muito importante. Em primeiro lugar, eu acho que está certo
nós temos que discutir como podemos reduzir a vulnerabilidade da América Latina e do Caribe, mas não somente sobre a vacina, mas também para fármacos essenciais e também equipamento de proteção individual. Esse foi um tópico muito importante que foi enfatizado pela pandemia. Muitos países na América Latina e no Caribe têm essa dificuldade para ter acesso aos testes, aos fármacos e às vacinas. Então, nós acreditamos que este é o momento para discutirmos como poderemos garantir mais colaboração entre os países da América Latina e no Caribe para fortalecer a capacidade que eles têm de produzir esses produtos de saúde que são extremamente importantes. É um tópico muito importante no nosso ciclo de discussões com os governos, no ciclo que teremos em outubro, com todos os ministros de saúde se reunirão e ter essa colaboração entre os ministérios da saúde, finanças, ministérios da indústria e comércio, setor privado, as instituições acadêmicas, para podermos reforçar, então, a capacidade da região em produzir as vacinas e também outros produtos sanitários muito importantes. Isso é muito importante. Agora, o que tem sido fornecido pelo COVAX para os países vai ser sustentável, os produtos que estão sendo fornecidos. Entre março e abril não vai ser muito fácil, no maio também ainda teremos acessos limitados. Começando já para junho, nós teremos mais acesso às vacinas. É muito importante que os países usem de maneira muito sábia essas vacinas, vacinando primeiro os grupos que são mais vulneráveis, mais expostos a ser infectados, como os profissionais de saúde, e proteger os grupos mais vulneráveis das formas severas da doença. A OMS hoje emitiu uma recomendação muito importante que os países utilizando a vacina da AstraZeneca, nós temos bons dados que demonstram que podem continuar a usar a segunda dose, que podem programar a segunda dose para o período de 12 semanas após a primeira, e isso vai dar mais tempo porque os dados demonstram que a vacina é muito eficaz depois da primeira dose, e a segunda dose, que é administrada depois de 12 semanas, vai reforçar essa proteção. Os países podem, então, programar um período para que possam usem melhor as vacinas que estão disponíveis. Mas esta é a recomendação que os países precisam, então, de adaptar a seus planos de imunização nacional para poder dar a melhor utilização às vacinas que estão sendo disponibilizadas aos países. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Paulo. A próxima pergunta vem de Uriel Velázquez, do despacho 505 em Nicarágua. Ele pergunta: o governo de Nicarágua ainda não começou a vacinação do pessoal da saúde, embora eles receberam doações da Rússia, Índia e COVAX. Então, ele pergunta se a OPAS fez alguma recomendação específica sobre o uso que seria dado às vacinas recebidas. No primeiro momento, eles falaram que esse grupo-chave estaria entre os primeiros vacinados, mas isso não foi cumprido. Dr. Ugarte. Obrigado pela pergunta, porque permite colocar ênfase no trabalho da OPAS em relação aos países, pela Nicarágua e os outros países da região. A OPAS apoia e brinda cooperação técnica aos países para a elaboração dos planos nacionais de vacinação, proporciona guias, recomendações e, ao mesmo tempo, apoia, em muitos casos, a capacitação do pessoal da vacinação e também apoia, em alguns casos, a logística. Dito isso, cada país determina quais são as prioridades em seu plano de vacinação respectivo. Quase todos os países identificaram o pessoal da saúde como um dos grupos prioritários. Nesse sentido,
A Nicarágua, que começou a vacinação, anunciou que as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que têm doenças crônicas e o pessoal da saúde, eles estariam entre os primeiros grupos a serem vacinados. Eu entendo que as autoridades, em algum momento, informarão sobre o estado do avanço da vacinação, que é uma das medidas que, de forma geral, ajuda a população para levar em consideração qual é o avanço da proteção do pessoal da saúde, especificamente, que é um dos grupos que está sob maior risco. No entanto, a vacinação, até que a vacinação seja ampliada na população, temos que manter as medidas que já mencionamos e já enfatizamos várias vezes. O processo de vacinação realmente exige muito tempo. Então, a recomendação para a Nicarágua, a população da Nicarágua, também de todos os países, é manter essas medidas que nós já mencionamos, o uso das máscaras, distanciamento social, limpeza das mãos e evitar aglomerações. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Nós estamos chegando ao final desse Media Briefing do dia de hoje. A próxima pergunta é de Marta Corotet, do Diário Contrário Aplicado México, e também a Lape e a Jacqueline do Diário El Mundo em Salvador fez uma pergunta parecida. São perguntas relacionadas ao possível aumento de casos em vários países da região devido às férias, dias de descanso e a Semana Santa. E ela pergunta se a OPAS teme um novo surto de coronavírus na região e que medidas devem ser tomadas. Doutora Etienne? Obrigado por essas perguntas. Como tantas famílias sabem agora, a Covid continua sendo uma ameaça séria. Então, nós não podemos simplesmente baixar a guarda. Nós aprendemos que, se relaxarmos, o vírus volta. E, muitas vezes, com uma intensidade ainda maior. E muitas pessoas estão experimentando a fadiga pela pandemia, mas o vírus não está cansado de nós. E quando nós relaxarmos as medidas de proteção, ele volta. E, infelizmente, a transmissão acontece quando nós nos reunimos, especialmente em lugares fechados. E não interessa se for férias, feriados, Natal, Carnaval, férias de Páscoa, uma reunião de negócio ou uma festa. Pode ser qualquer uma das situações que o vírus precisa para se espalhar. Então, se tornou conhecido que quando as comunidades se relaxam, a transmissão nessa área começa ou tende a aumentar. E sim, as vacinas nós devemos esperar, são uma ferramenta-chave para parar o espalhamento desse vírus um dia. Mas até que tenhamos aquela imunização da nossa população, precisamos manter as medidas de saúde pública, que nós sabemos que funcionam. Nós já repetimos isso várias vezes. No momento, não temos vacinas suficientes em qualquer país para proteger a todos. Nós temos que manter a transmissão baixa. Então, enquanto as empresas estão aumentando a produção e a remessa das vacinas, nós temos que garantir que continuamos mantendo essas medidas de saúde pública para evitarmos que o vírus ressurja, e também essas nossas medidas de saúde pública básicas é a base da nossa resposta contra a pandemia. As autoridades sanitárias, isso quer dizer, continuar a fazer testes de contato, rastreamento de contato, quarentenas e também oferecer um serviço de saúde de qualidade. E para o público em geral, significa continuar a praticar o distanciamento físico, a higiene das mãos, o uso das máscaras, as ventilações adequadas de ambientes e evitar também aglomerações. Eu sei que parece que eu sou um disco arranhado, não é? Mas eu tenho que dizer isso várias vezes. Covid-19 não foi vencida ainda e todos nós temos que manter a nossa luta, lutando contra esse vírus, e isso sempre
precisa de mais hospitalização, os surtos, claro, e pode levar ao colapso dos serviços de saúde e pode haver um aumento de óbitos. Então, nós pedimos, imploramos, não baixe a guarda e garanta que você adira às medidas de saúde pública. Muito obrigado, doutora Etienne. Agora sim, chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Gostaríamos de compartilhar um link. Esse site fala sobre a administração de vacinas de Covid-19 na nossa região. Aqui temos o link. Vocês podem encontrar informação atualizada sobre a aplicação das vacinas nas Américas. Lembre-se que vocês podem encontrar mais informações no site da OPAS. Também podem continuar em contato conosco através de e-mail. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar nessa sessão e continuemos cuidando um dos outros.